a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, amém? Hoje nós vamos estar falando a respeito de dois textos da Bíblia que está em João. O texto da mensagem de hoje é o Espírito da Verdade. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que este pudesse ter comunhão com ele. No jardim do Éden, dois caminhos foram postos diante do homem para que este alcançasse a semelhança com Deus. Eles foram tipificados por duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O caminho de Deus era o primeiro. Através da vida viria o conhecimento e semelhança de Deus. Pela perseverança na vontade de Deus, a participação da sua vida. O homem seria aperfeiçoado. Ao recomendar a outra árvore, Satanás enganou o homem sugerindo que o conhecimento era aquilo que deveria ser desejado para nos fazer como Deus. Quando o homem escolheu a luz do conhecimento em detrimento da vida de obediência, ele adentrou o terrível caminho que leva à morte. O desejo de saber tornou-se sua maior tentação. Toda a sua natureza corrompeu-se e o conhecimento tornou-se para ele mais do que a obediência e a vida. Sob o poder desse engano, que promete a felicidade no conhecimento, a raça humana ainda é iludida. Em nenhum outro lugar está a sedução do engano mostra-se tão terrivelmente ameaçadora do que no contexto da verdadeira religião e da revelação de Deus, mesmo onde a palavra de Deus é aceita. A sabedoria do mundo e o poder da carne ainda estão presentes. Até mesmo a verdade espiritual é enfraquecida de seu poder quando apreendida, não pela vida do Espírito, mas pela sabedoria do homem, onde a verdade penetra as partes mais interiores, como Deus deseja. Ela se torna a vida do Espírito, mas é possível que ela só alcance as partes exteriores da alma. O intelecto é a razão. Apesar de poder satisfazer a imaginação, não será nada além de um dos muitos caminhos ou expedientes de argumentação e sabedoria humana que nunca alcançam a verdadeira vida interior. Há uma dimensão do entendimento e sentimentos humanos que é somente natural. Constitui-se em apenas sombras da realidade espiritual, da realidade divina. Há uma verdade, que é a substância e realidade, que foi comunicada àqueles que passaram a discernir a verdade e realidade, a verdadeira realidade, por trás dos acontecimentos sobre os quais a maioria dos homens somente conjuntaram e falam a respeito. A verdade em sombra, em forma, em pensamento, em tudo o que a lei pode dar. E era nisso que a religião dos judeus consistia, a verdade da substância, a verdade como vida divina. Foi o que Jesus trouxe como unigênito, cheio de graça e de verdade. Ele mesmo é a verdade. Ao prometer o Espírito Santo aos seus discípulos, nosso Senhor o apresenta como o Espírito da Verdade. Esta verdade, que é Ele mesmo, comunicada em graça e vida dos céus a nós como realidade espiritual, consistentes, tem sua existência no Espírito de Deus. Ele é o Espírito, a própria vida interior dessa divina verdade. Desde quando o recebemos e quanto mais nos consagramos, ele faz com que Cristo e a vida de Deus sejam dádivas que de fato se manifestam em nós. Neste processo de ensino e direção na verdade, ele não nos dá apenas palavras, pensamentos, imagens ou impressões vindos a nós de fora, de um livro ou de um professor. Ele penetra as raízes mais profundas de nossa vida e aí planta a verdade de Deus como uma semente, e aí habita como vida divina. Quando em fé, a expectativa e a rendição a esta vida é apreciada e nutrida. Ele a aviva e fortalece para que ela cresça com mais vigor e espalhe sua influência por todo o ser. Portanto, não de fora, mas de dentro, não de palavras,
mas de poder, em vida e em verdade. O Espírito revela Cristo e tudo o que Ele tem para nós. Ele faz de Cristo, que para alguns tem sido somente uma imagem ou um pensamento, um Salvador que está fora, acima, especialmente dentro de nós. O Espírito traz com Ele a verdade, e ao encher-nos interiormente, passa a guiar-nos em toda a verdade. Em sua promessa de enviar o Espírito da verdade da parte do Pai, nosso Senhor nos diz qual seria a principal obra do Espírito: dar testemunho dele. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Lá em João 16:13. 2 capítulos antes, ele havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito da verdade não tem outra obra senão revelar e comunicar a plenitude da graça e da verdade que está em Cristo. Ele desceu do Senhor glorificado nos céus para testemunhar dentro de nós, bem como através de nós, da realidade e poder da redenção que Cristo ali realizou. Ironicamente, há cristãos que receiam pensar ou falar demais da presença interior do Espírito, supondo que isso pode afastá-lo do Salvador. Olhar para dentro de nós mesmo pode resultar nisso, mas podemos ter certeza de que o reconhecimento do Espírito dentro de nós somente nos levará a uma maior e mais plena segurança de que somente Cristo é tudo em todos. É o Espírito que fará com que nosso conhecimento de Cristo seja vida e verdade. A disposição ou estado mental no qual recebemos plenamente esta condução em toda a verdade é encontrado nas memoráveis palavras do nosso texto acerca do Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A marca do Espírito da verdade é a submissão divina. No mistério da Santa Trindade, não há nada mais belo que isto. Com a divina igualdade da parte do Filho e do Espírito, há também uma perfeita subordinação. O Filho pode reivindicar que todos os homens devem honrá-lo, como honraram o Pai, e ainda assim não considerar desonroso admitir: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. João 5,19. Da mesma maneira, o Espírito da verdade nunca fala de si mesmo. Podemos pensar que ele certamente poderia falar de si mesmo, mas ele somente fala o que ouve. O Espírito que não fala por si, que ouve a Deus para falar e que somente fala quando Deus fala, este é o Espírito da verdade. Esta é a disposição que ele gera naqueles que verdadeiramente o recebem. Uma suave submissão que marca a humildade do Espírito, que veio a perceber que tão inútil quanto a sua justiça própria, também é sua sabedoria e poder para se compreender a verdade espiritual. Eles reconhecem que precisam de Cristo tanto quanto do Espírito, e que somente o Espírito dentro deles é o Espírito da verdade. O Espírito revela-nos como, mesmo com a palavra de Deus em nossas mãos e em nossa língua, podemos estar necessitando daquele Espírito submisso para o qual unicamente é revelado o significado espiritual da palavra. Ele abre nossos olhos para a razão de tanta leitura bíblica, conhecimento e pregação terem tão pouco fruto da verdadeira santidade. Eles são realizados a parte da sabedoria que vem do alto. Falta a marca do Espírito da verdade. O Espírito recebe do Pai tudo aquilo que está disponível e disposto a nos ensinar a cada dia e a cada passo. Esta reflexão nos alerta sobre um grande perigo da vida cristã: buscar conhecer a verdade de Deus em sua palavra sem esperar no Espírito da verdade. O tentador do jardim ainda se move entre nós. Conhecimento ainda é a sua principal tentação para o povo de Deus. Quantos crentes confessariam que seu conhecimento da divina verdade pouco faz por eles, deixando-os impotentes contra o pecado e o mundo? Eles não experimentaram a luz e a liberdade, a força e o gozo que a verdade deveria trazer. É porque buscam conhecer a verdade de Deus pelo poder da sabedoria humana, ao invés de esperar no Espírito da verdade para guiá-los. Os mais sérios esforços para habitar em Cristo, andar com
com Cristo falham quando dependemos mais da sabedoria deste mundo do que do poder de Deus. Estas considerações culminam na grande necessidade na vida cristã. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus 16, 24. Muitos buscam seguir a Jesus sem negar a si mesmos. Não há nada que necessite mais de negação do que a nossa própria sabedoria. A energia de uma mente mundana que se manifesta nas coisas de Deus. Aprendamos que em toda a nossa comunhão com Deus, em sua palavra ou em oração, em cada ato de adoração, nosso primeiro passo deve ser um ato solene de autonegação, na qual desistimos de nosso poder para entender a palavra de Deus, ou mesmo para dizer nossas palavras a Ele. Sem a divina liderança do Espírito Santo, este é o significado do chamado para estar calado diante de Deus e silenciosamente esperar por Ele, aquietar o turbilhão de pensamentos e palavras na presença de Deus, e em profunda humildade e quietude esperar, ouvir e escutar o que Deus dirá. Gostaria neste momento de estar orando junto com vocês. Se possível, curve suas cabeças, feche seus olhos, elevem seus pensamentos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, ó Senhor da verdade, que procuras a verdade no íntimo daqueles que te adoram. Eu novamente te agradeço por me conceder o Espírito da verdade e porque Ele habita em mim, que eu possa conhecê-lo plenamente e andar diante de Ti em viva consciência de que o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, que é a verdade, está de fato dentro de mim, no mais profundo do meu ser, que cada pensamento e palavra, cada disposição e hábito sejam testemunhas de que o Espírito de Cristo habita e governa dentro de mim, que a verdade do perdão de nossos pecados, conforme opera como viva eficácia no santuário celestial, habite em mim e eu nele, que a tua vida e glória sejam verdadeiras em mim, uma viva experiência de tua presença e poder. Inclino-me diante de ti, pedindo que pela riqueza da tua glória, operes poderosamente em mim e em todos os teus santos, que todos possam conhecer e se alegrar pelo presente disponível a eles, o Espírito Santo dentro deles, desejoso a revelar Cristo, cheio de graça e de verdade. Assim eu oro, meu Senhor, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu coração está ferido.